Frase de David Allen: o poder de uma meta não é o futuro que ela descreve, mas a mudança no presente que ela acarreta. E muitos empresários, eles deixam a empresa deles estagnadas por conta disso. Por ele não enxergar que para ele crescer, ele tem que ser desnecessário. Porque se eu tô desnecessário, eu consigo vir gravar um podcast. Eu consigo ir numa imersão, eu consigo sentar com um colega, com um concorrente, eu consigo visitar meu cliente, eu consigo participar de um evento, de uma feira, eu consigo olhar meus números, eu consigo ver meus processos, eu consigo ver quem está performando, melhorar. Isso é função do empresário de verdade. Eu preciso delegar algumas coisas, eu deixar de fazer algumas coisas dentro da minha empresa que outras pessoas vão ter que ter habilidade em fazer. Aí tem uma dedicação que eu, como empresário, preciso ter. Que empresário é um treinador. Se eu não parar para treinar aquelas pessoas a terem competências para fazer aquilo que eu quero deixar de fazer, como é que elas vão fazer para eu chegar no nível maior? O cérebro, se não forçado, ele não se propõe a pausar. Ele fica ligando um pensamento no outro, uma ação, uma atividade, e vai indo. Então, de fato, criar uma pausa estratégica forçada e inserir um podcast é a melhor coisa que você pode fazer, porque você vai aproveitar para forçar o seu cérebro a interromper um padrão, para começar um outro assunto e já inserir variáveis, ideias, conceitos novos que mudam a sua jornada como empresário. Esse é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial aqui, neurocientista, fundador da Brain Power. E ele ajuda as pessoas, na verdade, a transformarem as suas vidas através do cérebro. Então, recebam aqui com a gente aqui o André Burick. Tudo bem, André? Muito obrigado pelo convite, tudo ótimo, prazer enorme. E vamos que vamos. Hoje o assunto é cérebro, papo cabeça, né? Deixar as pessoas de fato entenderem como elas funcionam e, obviamente, o seu cérebro impacta na sua equipe, impacta nos seus clientes. Se você quer que alguém compre de você, é o cérebro dele que toma a decisão. Então, temos hoje pano pra manga aí pra falar. Pano pra manga. Vamos botar fogo no parquinho. Vamos que vamos. Lógico. Eu tô muito curiosa para falar mais a respeito desse assunto de cérebro, de brain power, poder da mente, não é? Exato. Até porque, né, Cris? Fazer pausas estratégicas, que é aquele momento onde você para pensar no teu negócio, pensar na tua empresa, precisa de muito cérebro. Com certeza. E eu vou até aproveitar, porque o nome de vocês é genial, a pausa estratégica, porque o cérebro, se não forçado, ele não se propõe a pausar. Ele fica ligando um pensamento no outro, uma ação, uma atividade, e vai indo. Então, de fato, criar uma pausa estratégica forçada e inserir um podcast é a melhor coisa que você pode fazer, porque você vai aproveitar para forçar o seu cérebro a interromper um padrão, para começar um outro assunto e já inserir variáveis, ideias, conceitos novos que mudam a sua jornada como empresário. Muito boa. Que legal. Bacana. E como é que é o teu trabalho? Me conta um pouquinho mais. Bom, eu estou dentro do Brain Power há mais de 11 anos, né? Então, existem diversas formas de ajudar. Eu gosto de dizer que eu tenho 2 braços, né? Um braço mais ligado à pessoa em si mesmo, mudar os seus próprios padrões cerebrais. Então, poxa, eu tenho preguiça, eu procrastino, eu não sei o porquê, o que há por trás da minha procrastinação. Eu perco o meu foco. Falando de crenças, esses pontos? Não, são padrões cerebrais. É aquilo que a pessoa inconscientemente faz. Então, por exemplo, você chega em casa, tem gente que automaticamente vai pôr uma roupa e vai para academia, e tem gente que vai direto para o sofá e não levanta nunca mais, né? Isso não foi uma decisão consciente, foi naturalmente um padrão. O que é um padrão? É algo que foi repetido, o cérebro foi internalizando. Então, ele aprendeu a fazer aquilo. E mudar isso é muito difícil, né? Então, se eu hoje vou ter muito mais foco. A pessoa acorda decidindo ter foco, mas no meio do dia as coisas vão acontecendo. Por isso que começa o regime e paro. Começa uma coisa e para, né? É difícil manter, né? Porque o cérebro tem isso que é padronizado. Então, esse é um lado, mudar os padrões inconscientes da pessoa, né? E o outro lado é exatamente mais, talvez até ligado com o empresário, propriamente dito, que não que ele não tenha o cérebro, né? Todos nós temos também. Mas assim... Só que usa bastante, né? Exato. Mas a gente se preocupa mais. E eu digo isso a gente porque eu também sou empresário. A gente se preocupa muito mais com a venda, com o cliente, né? Que é essa outra frente que eu tenho. A neuropersuasão, o método que eu criei em 2014, que é exatamente isso. É sobre como alterar o processo decisório de uma outra pessoa ou até como inserir variáveis que alterem o processo decisório de um terceiro, né? Então, são essas 2 frentes. E eu atuo tanto
direto com pessoas, né, no dia a dia. Pessoa física, o CPF, como Isso, CNPJ. como empresas, isso, como consultoria, palestras e Show. tudo mais. Então tem bastante coisa que eu faço, adoro. O assunto é sempre cérebro, mas ele é usado em tudo, né? Então não tem como fugir. Nossa, dá pra devorar esse assunto, Dá né, pra Campan? devorar, caramba. É Porque muito na verdade, massa. pra gente Sem mudar canibalismo aqui, né? É verdade. Não canibalismo cérebro. Devorar o seu Não dá, cérebro. Não, dá, não vai ser legal, né? Aí não é nem canibalismo, é questão de zumbi, né? Que come cérebro, né? Mas que, na verdade, a mudança, ela sempre parte da gente, né? A gente muda internamente, depois a gente muda as pessoas que estão do nosso lado, a nossa empresa, e a consequência é a nossa vida. E eu acho que até esse ponto é uma coisa que estava na minha mente para falar já. O empresário, ele pensa muito na empresa, no cliente, no colaborador, mas a empresa é um reflexo do empresário. Né? Sempre. E assim, se ele está desalinhado, se ele não tem clareza, se ele tem padrões inadequados, se a cultura dele não é clara, tudo isso vai direto para a empresa. Né? Então, por isso que eu falo, o empresário ele se preocupa mais com o olhar para fora, porque ele acha que ele tem que vender e vender está fora. Né? E aí ele tem um cliente, aí ele tem o colaborador, está sempre fora. Mas se ele em si está desalinhado, não adianta. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu tenho uma discussão, às vezes, de mentoria para um empresário ou para uma pessoa que está criando um projeto, é dar uma olhada para dentro antes de querer resolver as coisas. Porque senão, você até resolve. Você acha um sistema fantástico que resolve algo, mas vai voltar. O padrão volta, né? A pessoa, de fato, ela está desalinhada, ela reflete. E aí tudo continua acontecendo. Então, você muda o sistema, muda a pessoa, contrata 1000 pessoas para aquela posição e, poxa, ninguém fica. O problema... Muda aquela peça principal que é ele mesmo. É, exato, mas ele nunca vai olhar, né? Porque ele não tem essa... ele não é treinado. Discernimento, né? Não tem esse conhecimento, na E verdade. às vezes, quando não acontece aquilo que ele está tentando mudar, ele também reflete isso como culpa do externo. Exato. Seja a equipe, seja mercado, seja concorrência. Porque ele foi treinado para isso, não é nem que a Treinado. culpa é dele, né? Um pouquinho é porque a gente tem um Vamos falar certo pouquinho ego. desse treinado para isso. Explica um pouquinho mais sobre isso. É que a gente, como empresário, a gente vê muito na internet técnica disso, técnica daquilo, né? Então você começa a falar, poxa, eu preciso aprender essa técnica. Aí você olha para o seu negócio e fala, poxa, não vejo que as minhas vendas acontecem na linha do que eu vejo acontecer na outra pessoa. Então o que eu preciso fazer é a técnica que ele tem. Só que muitas vezes você pode ter a melhor técnica do mundo, mas tipo, não funciona na sua empresa, porque a sua cultura é diferente, a sua realidade é diferente, o seu jeito é diferente. Então, o que eu vejo, assim, de pessoas que, às vezes, não como uma grande empresa, mas como pessoas que falam, né, publicamente nas redes sociais, usando técnicas que fica um negócio tão artificial. E aí você vê a pessoa se forçando a vender, mas ela não está natural. Tentando e aí não se vende. encaixar num negócio que não é dela. Exato, e não vende. Assim como você pegar um estilo de liderança que não é teu e querer liderar, você não vai ser respeitado. Se você tentar vender com o estilo de venda que não é o natural seu, você não vai vender. Porque, naturalmente, o cérebro de um terceiro, que é esse que ele tenta impactar, seja o colaborador, seja um cliente, a gente tem um sensor de algo que não é natural, de algo que não é genuíno, de algo que é estranho. Um antifraude, vamos dizer assim. É quase isso. É quase. Você vê que, tipo, a pessoa não está confortável. Ela não está tranquila com ela mesma. Então você não fica tranquilo com ela, né? Se você está subindo uma montanha e precisa de ajuda para, sei lá, subir uma pedra que você não consegue. É tipo, eu não sinto segurança naquela pessoa que você ela não vai dar me mão, ajudar. porque, pô, se quero subir essa pedra, mas o cara não está me dando Vai me segurança. deixar cair lá para baixo. Você tá louca, não quero nem mexer, né? Entendi. Então a gente tem esse sensor e é natural, é de fato por sobrevivência. Só que aí o que a gente faz, né, do outro lado? A gente vê, preciso fazer igual a ele. Então a gente começa a imitar um monte de gente, a gente vira um grande de um Frankenstein, que nem só a gente tem o resultado, a gente não tem, né? E a gente não se reconhece fazendo aquilo que a gente faz. Então técnicas de vendas totalmente esquizofrênicas, que não combinam com a pessoa e ela achando que ela tem que fazer com mais intensidade. Aí ela faz o quê? Põe mais gatilho, põe mais isso, sem nunca ter olhado para dentro, sabe? Então fica, de fato, assim, o maior problema do empresário hoje e das empresas e das vendas é essa falta de, peraí, deixa eu olhar para dentro, para depois eu ir para fora. Isso é meio óbvio, né? Mas a gente não faz. E é engraçado, né, Cris? Porque a gente já conversou nessas mesas aqui de podcast com várias pessoas. E todo mundo concorda com a gente quando a gente fala um negócio, né? A empresa é reflexo do dono. Exato. Com certeza. E é sempre muito reflexo do dono. É a forma como o dono age, a forma como ele pensa, as pessoas que ele atrai, os clientes, tem muito a ver com a realidade, com o jeito de agir do dono, com o jeito de pensar do dono, como ele toca aquele negócio. E vai refletir. É um imã, né? É um imã. Ele atrai exatamente. aquilo. Querendo ele ou não, né? E esse aprendizado, às vezes, não é nem coisas que ele buscou lá fora. É coisas que, de repente, ele observou alguém tendo sucesso, agindo daquele jeito. Então, vou fazer daquele jeito também. Funcionou para o André, vou
fazer. Exato. E vem da cultura familiar dele também, né? Como ele foi criado, como era o pai, como era a mãe, como era o meio que ele era inserido. Tudo aquilo trouxe uma carga de conhecimento para ele que causou ele ser quem ele é. Então, a gente é o acúmulo de informações que estão ao redor da gente. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz, porque o cérebro, na verdade, ele trabalha com repertório. O que é um repertório? É tudo aquilo que você ensina o seu cérebro forçadamente, ou seja, conscientemente ou inconscientemente, por causa do ambiente, da famosa osmose, né? Então, você está naquele ambiente, você está aprendendo, o seu cérebro vai incorporando aquilo como um repertório. Às vezes um repertório positivo, de putz, eu gostei, quero repetir, às vezes com um repertório negativo. Isso aqui eu não concordo, não aceito, não tolero esse tipo de coisa. Então, tudo aquilo que a gente expõe no nosso cérebro, a gente de alguma forma vai internalizar. E se a gente não sabe o que a gente aceita e refuta, e a gente acaba meio que mascarando, porque é isso que a pessoa que não se conhece, ela faz. Ela fala, então eu vou enfiar em cima dessa... Eu não sei quem eu sou, então põe uma camada nova aqui de qualquer coisa artificial, que não sou eu, e aí o que acontece? Ela se força a ser o que ela não é. Só que ela vira aquilo. Para o mundo de fora, ela vira aquilo. Então, aquele que não é ele, porque foi transformado naquilo, ele atrai pessoas iguais àquilo. Então, se você se força muito para ser qualquer coisa, a ter um estilo de venda, a ter um estilo de liderança que não é o seu, você vai atrair aquelas pessoas, aqueles clientes, aquele tipo de gente que não é você. E chega num ponto em que você não tolera mais aquilo. Você fala, fica infeliz, né? Eu não sou aquilo ali. Você fica infeliz com a realidade que você mesmo construiu. Essa é a crise de meia-idade, né? Não de idade cronológica, mas do empresário. Que ele para e fala, cara, me desconectei. Não e tá como eu todo quero, empresário tem isso. Todo. Se você está sentindo isso, é natural. Respira. E para de olhar para fora, olha um pouquinho para onde nunca foi olhado. Chega uma hora que caem as máscaras. Quando caiu as máscaras, está começando a ficar saudável. Exato. E assim, não é só... O ideal é que a gente não espere acumular 800 máscaras, né? Basta uma. E a gente estava até batendo um papo antes aqui, vou abrir um ponto mais pessoal, né? Esses últimos 60... Eu tive um filho agora, há 8 meses atrás, né? Meu primeiro filho, assim, apaixonadíssimo, né? E uma máscara minha caiu. Assim, não tem problema nenhum em falar disso. Porque, inclusive, eu abri publicamente e falei, cara, isso aqui eu preciso alterar algo em mim. E não adianta ficar forçando e tal. E como eu tenho uma certa liberdade, eu me permiti 60 dias. Não estou dizendo que eu mudei algo, que precisa cair uma máscara, então eu vou parar 60 dias. Não, isso é de cada um. Mas, enfim, de onde veio, só para explicar um pouquinho do contexto, né? Eu vim do mundo corporativo, tenho mais de 14 para 15 anos de executivo, de Johnson's, Danone, BTG, Citibank, enfim, empresas de fato que não tem essa história de parar, né? Pauleira, tá? Sempre foi. Aí eu comecei... de pressão, né? E aí eu fui empreender. Aí só piorou, né? Porque você não tem férias, assim, não, deixa eu criar não um fazia respiro. Pausas estratégicas naquela época. Não fazia, tá vendo? Eu não conhecia esse podcast fascinante. E aí, enfim, eu vim nesse ritmo minha vida inteira, né? E nunca foi um problema, porque as minhas prioridades sempre estavam encaixadas nesse volume, nessa frenesi que eu vivia, até que veio meu filho. Aí um dia eu tinha que colocar meu filho para dormir. Um dia significa quase todos, né? Mas um dia fatídico, eu estava colocando ele para dormir, com ele no colo. E é difícil, né? Colocar um bebê para dormir. Ou como é difícil. Você tem que aprender, né? E depois que você aprende, você não... Na TV parece tão fácil, né? E depois que você aprende, não fica fácil, não. Só continua. Só pior. Você aprende a lidar com a frustração. Acho que é mais isso. Mas enfim, eu estava lá com ele no colo, né? E a minha mente no vídeo que eu tinha que gravar, na reunião que eu tinha acabado de sair com a equipe, tudo. Sim, ou seja, eu estava com o meu filho, que era a minha prioridade declarada, mas eu não estava lá. Então não era a minha prioridade inconsciente. Isso. Então isso é claramente, isso para mim foi um sinal de um descasamento. Ou seja, as minhas prioridades declaradas não estavam combinando com a minha prioridade em termos de alocação de tempo e alocação mental. Esse foi só um insight, né? Só que depois eu comecei a ver isso em tudo. Eu estava trabalhando, mas tipo, eu não estava pensando na minha esposa, nos meus pais, sabe? As coisas, eu comecei a sentir que isso estava permeando tudo. Era um padrão que eu tinha deixado entrar na minha vida. Entendi. Aí eu falei, eu quero parar, quero redesenhar, quero reorganizar, repriorizar, né? Foi isso que eu criei, esse processo de repriorização. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes... Você ficou, só para eu entender esse contexto aqui, você ficou 60 dias totalmente off da tua empresa. Eu fiquei 60 dias totalmente off, sem aparecer nas redes sociais. Tá. Sem, literalmente, assim, o que eu mantive, óbvio, foram as imersões, né, as mentorias que eu tinha. Assim, eu sou mentor de vários empresários e tal, então não podia... deixar os caras na mão, né? Não, lógico que não, eles têm as prioridades deles e eu me comprometi, então isso jamais faria. Então essa parte, né, de
de sustentar os clientes, isso aconteceu. Eu não abracei mais nada novo. Então, a gente literalmente teve zero, né, receita. Mas eu queria trazer um ponto importante aqui sobre isso, porque você falou algo que me chamou a atenção. Eu fiz isso porque eu podia fazer. Uhum. E por que isso me chamou a atenção? Porque a realidade de muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast não posso parar um dia. A gente convida, às vezes, a pessoa, vem de tarde que vamos bater um papo, vamos fazer uma troca, vamos fazer... Não posso, porque se eu fizer isso, a minha empresa para. E se ela parar, eu não faturo, eu não pago os boletos. Caixa. Então, na verdade, este é o empresário que a gente chama de empresário herói, aquele que carrega tudo nas costas. Mas o herói, geralmente, ninguém ajuda ele, né? Ele sempre perde no final. Exato. Mas o André não. O André é um empresário de verdade. Um empresário que ele criou uma condição que ele pode parar 60 dias. Pode se dar o luxo de parar 60 dias e ver o filho crescer. Sim. Parabéns, André. Porém, concordo e obrigado, agradeço, reconheço, fico muito feliz. Mas acho que eu poderia estar um nível acima, que o faturamento poderia não ter parado, certo? Porque tem empresas que, de fato, o empresário sai e o faturamento, de fato, continua, né? Então, conheço umas assim. Conhece umas assim, né? Então, eu deveria ter ouvido um pouco mais de pausa estratégica, né? Para, de fato, ter isso. Mas, assim, não acho que... A questão não é nem essa. A questão é que isto não comprometeu o teu financeiro. Sim. Talvez da tua empresa ou comprometeu? Não comprometeu, porque de fato foi assim, não teve o recebimento, a empresa tinha fôlego. Tinha fôlego, isso é o que é importante. Isso sim. Mas eu fiquei com uma sementinha, poxa, e se? Né? Porque toda vez que você vê e se reconhece uma vitória, é natural do cérebro humano falar, poxa, dá para ser um pouquinho mais, né? Dá para melhorar. Dá para ir além. E se não tivesse parado nada? Aí ia ser mais legal ainda, né? E se não tivesse parado o faturamento, as coisas acontecendo, enfim, né? Então, isso é uma decisão de modelo de negócio, né? Só que, ao mesmo tempo, tem alguns pontos, né, que, enfim, não vem tanto ao caso, mas vem. Nesse caso, porque foi bem específico, né, do meu. Eu sou expert, então é difícil, né, o rosto não aparecer. Sim, a imagem não que não seja, assim, que é impossível, não é. Mas, assim, é mais difícil quando é o próprio rosto. Diferente quando é um produto, né, você está vendendo uma xícara, um copo, enfim, isso funciona muito mais. Mas daria. Né, eu fiquei com essa sementinha aí. Então eu preciso ouvir um pouco mais desse podcast. Né? Não, mas é que na verdade assim, tudo é questão de modelo de negócio. Por exemplo, eu e a Cris aqui enquanto Viva Positivamente. O rosto é eu e é a Cris. Mas a operação no dia a dia ela está acontecendo, as vendas estão acontecendo, a rotina da empresa ela está funcionando. Mas claro, o rosto é nós, depende da gente fazer. Mas por quê? Porque eu não quero que seja diferente. Então é questão de escolhas, é questão de decisão. Porque o que eu acredito de verdade? Toda empresa, ela é um negócio que é uma estrutura, na verdade, que você coloca a rodar com pessoas, com processos, com produto, com serviço, que ela vem para servir propósitos das pessoas, dos empresários, da equipe que está comprando aquela briga e levar isso para as outras pessoas também. Então ela tem que se prosperar. Na nossa visão, minha e Cris, toda empresa, ela tem que crescer. O empresário tem que parar em certo momento e pensar, como que eu vou crescer? Como que eu vou levar ela até o ponto B? Por que isso? Porque se eu não levo ela ao ponto B, se o meu produto, se o meu serviço é bom, e eu não estou tendo um esforço para levar para mais e mais pessoas, qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade em limitar isso? Por que eu limito? Então, neste ponto, eu defendo muito que a visão do empresário é estar olhando para isso o tempo inteiro. Sim. Como que eu vou fazer para o meu negócio crescer? E outro motivo se eu não cresço, alguém vai crescer e vai conquistar meu espaço. E aí entra o que eu queria te perguntar. Antes de você perguntar, pode você ser. me Só não deixa perder a pergunta aqui. Sim, guarda aí a pergunta. Já anota a pergunta. É uma coisa que eu acho bem importante. Todo empresário, ele leva a empresa dele até onde ele foi, até onde a mente dele foi, até onde ele se desenvolveu como empresário. Minha pergunta tem a ver com isso. A empresa, ela vai até onde o empresário vai. Então, tem vários patamares de empresa. Você começa pequenininho, é você mais um ou dois, você tá com o olho em cima de tudo, porque ali já é fácil de a gente olhar, né? Tem poucas pessoas, poucas tarefas, muitas tarefas de vez em quando, mas poucas pessoas. E aí, cresce. Começa a ter mais gente, começa a ter mais estrutura, já começa a ter que organizar, já começa a ter que colocar liderança, já aumentou o time, aumentou as coisas e aí já começa a olhar. Opa, mais do que 10, eu já preciso entender que a empresa precisa funcionar sem depender de mim.
Porque senão ela não é uma empresa, é uma eu-presa, mesmo eu tendo gente. Sim. Total. E aí chega num terceiro patamar que tem líder dos líderes, líderes de outros líderes, e a gente vai montando uma estrutura para ela poder crescer assim e ser uma empresa ordenada, uma empresa organizada, porque ninguém quer trabalhar numa empresa zoada. Não adianta crescer de forma desgovernada, que nem um câncer. Então, isso tem muito a ver com a forma de pensar e com a forma que você ensina os teus mentorados com tudo aquilo que você aprendeu e aquilo que você tem para entregar para o mundo, né? Excelente. Então, aí que entra a minha pergunta. Tem tudo a ver com isso que você falou. Porque eu acredito num negócio que, para mim, foi transformador na minha vida. Não só como empresário, mas como pessoa. Que é o quê? Se eu consigo enxergar, há uma grande chance, uma grande possibilidade de eu realizar aquilo. Visão, tem tudo a ver com visão. Sem dúvida. Você acredita que muitos empresários hoje limitam o crescimento por causa das limitações que eles têm na questão de enxergar não só onde eles querem chegar, mas o caminho para chegar lá, ou não? Eu concordo 1000%. Eu vou só tentar trazer primeiro o ponto da Cris. Legal. E aí conectar com o seu. Um dos momentos mais complexos que eu tive no Brain Power foi quando eu expandi de fato a equipe e todo mundo respondia para mim. E aí eu falei, gente, eu comecei a não conseguir trabalhar mais. Eu meio que servia, né? E um Google o papel da empresa. O papel do líder é servir mesmo, e tá tudo bem, né? Só que ele também tem as funções que ele tem que cumprir, e não só, né, ficar resolvendo o que o outro não soube resolver e tudo mais. Então chegou num ponto em que, de fato, essa mentalidade que você trouxe, ela não vem automática, porque o automático não vai, ó, tem alguém tem uma posição aqui, põe aqui, você vai tampando o buraco, né? Até que você vê que tudo virou um grande buraco, né? Agora, voltando para a sua, Cris, o Campo, na verdade, visão é uma das coisas mais importantes para o nosso cérebro, né? Para literalmente tudo. Tem uma frase que eu gosto muito de David Allen, que diz o seguinte, o poder de uma meta não é o futuro que ela descreve, mas a mudança no presente que ela acarreta. Por que isso é importante? Que profundo. Isso pode repetir? Claro. Frase de David Allen, o poder de uma meta não é o futuro que ela descreve, mas a mudança no presente que ela acarreta. Uau! Por que ela muda? Legal. Ela muda porque fisiologicamente você muda quando você tem de fato uma visão, quando você almeja. E antes de entrar na esfera corporativa, empresarial, isso vale para tudo. Um relacionamento cujo casal não tem um próximo passo, uma visão, um objetivo, um sonho em conjunto, automaticamente se enfraquece, tende ao fracasso. Se uma pessoa tem uma empresa, mas não tem uma visão, ela não consegue atrair, ela não consegue conectar, tende ao fracasso. A visão é parte do que o cérebro precisa para angariar recurso mental, para colocar esforço para fazer qualquer coisa. Então, por que um corredor vai querer ganhar, vai querer correr, simplesmente correr, né, um atleta? Porque ele tem a visão de ganhar aquele campeonato, a Olimpíada, o que quer que seja. Se ele não tivesse a visão, não faria sentido algum ele correr. A gente precisa de visão, simplesmente do ponto de vista fisiológico, para que a gente tenha energia mental para fazer. Então, um empresário, ele em si não se sustenta sem a visão. E se ele não tem a visão, ele não consegue nem ter assunto para falar com a equipe. Porque o assunto é a visão, o objetivo é a visão, os problemas fazem parte, porém, pela visão, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer isso, vai colocar um esforço. Então, se a visão ela é comprada por todos, todos estão no mesmo barco. O nome do barco é visão. Eu acho que, inclusive, a gente faz uma brincadeira em cima disso com os nossos empresários. Empresário que não tem visão é o empresário Zeca Pagodinho. Exato. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Exato. Mas ouvindo você falar ponto A, ponto B. ponto B. Eu estou aqui, quero chegar aqui. Que a maior responsabilidade do empresário é essa. Ponto tirar B do é a ponto A visão, ponto B. onde você quer chegar. E, inclusive, ouvindo você falar aqui, André, eu estava me lembrando, porque há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, antes da pandemia, acho que um pouquinho mais, eu fazia provas de ciclismo. Eu tá? lembrei disso também. Lembrou disso? Quando ele estava falando. E eu fazia provas, as menores provas, essas provas se chamam Audax. São provas que a menor é 200 quilômetros. Tem até de 1.600 quilômetros. Eu fui até 600. Não é de quem ganha, Só que não, não é competição, é você chegar. Tem algumas regras, alguns pontos específicos. E todas as provas, absolutamente todas, 200, 300, 400 e de 600 que eu fiz,
Antes de começar a prova, eu imaginava eu chegando, eu imaginava eu comemorando, eu recebendo o certificado, a medalhinha, eu conseguia visualizar isso. Exceto uma. Uma eu não consegui. Eu comecei a prova, eu realmente levei meio na brincadeira, sabe? Não me preparei, porque eu treinava muito, pedalava demais. Mas aquela prova eu não me preparei e foi momentos antes da largada eu tentava visualizar eu chegando e eu não visualizava eu chegando. E adivinha o que aconteceu? Você não chegou. Eu não cheguei. Uma prova de 300 quilômetros, tinha tudo para chegar, mas eu não cheguei. E ia de noite, de madrugada, pegava você e um amigo lá, o Rogério, né? Pegavam as bikes, saíam 11 da noite para fazer trajeto na chuva para poder cumprir. Eles diziam assim, ó, eu vou treinar, porque eu tenho a prova. É que você saía às vezes 30, 40, 50 horas em cima da bike numa prova dessas. Então você estava sujeito a frio, calor, chuva. Não é um dia que noite. você fala, hoje eu vou ficar ali então, o dia inteiro treinando. Às vezes, bom, temos que treinar na chuva. Então, de repente, era sábado de noite, começava a chover, um ligava pro outro. Vamos? Vamos. E quando não tinha prova? Quando não tinha... Bom, aí que entra outro lado. Quando não tinha prova, não treinava. Então, era um objetivo em mente. É isso. O objetivo concluir aquela prova, a visão. Eu vou até adicionar algo aqui, porque é fascinante esse assunto e esse é um dos... Assim, eu acho que, inclusive, é um dos 3 comportamentos que eu diria que são essenciais, né, de um empresário. Então, porque acho que, de fato, esse aí é super merecedor da gente usar o tempo para falar disso. Boa. Eu tenho um aluno que ele fez 200 quilômetros de corrida em 24 horas. É um negócio que, assim, beira... Surreal. Nossa, surreal. Eu olho para isso e falo, é ET. É um negócio que é um ET. E a gente estava discutindo exatamente o que foi, porque ele falou, cara, muito do que eu consegui não foi mais o corpo. Eu fiz a pergunta para ele, eu trouxe ele para um dos meus programas, né, com os outros alunos e tal, e aí eu perguntei o que do Brain Lab, que é o treinamento de mudança de padrões que eu tenho, o que do Brain Lab mais foi importante para você? Ele falou, cara, literalmente tudo, porque assim, o meu corpo aguentou até os 30, 40 quilômetros tranquilamente, vai, né? Usando, treinava, né? A partir dali, quem carregou o corpo foi o cérebro. Porque o corpo já não estava mais aguentando. É assim, era o motivo, tipo, eu tinha que criar uma narrativa interna. E aí foi interessante um dos pontos que eu sempre usei, mas eu não tinha um exemplo real para trazer, né? Se você reparar, todo atleta, todo esportista, todo fim de uma performance, de uma corrida, tem um sprint final. Óbvio que é para ganhar o tempo, mas isso, você vê que eles fazem isso no treino também. Por quê? Porque quando o cérebro entende que a visão está chegando ao fim, automaticamente, o que o cérebro faz? Você tira energia de onde não tem. Não, ele dá menos. Quando menos? começa a acabar, quando você... Pô, vai acabar, 5 da tarde, cai a caneta já começa a cair. Então, se você não cria... Essa é a diferença da alta performance para a baixa performance. Talvez você já, né? Você já deu a resposta da alta performance. A baixa performance, quando está começando a chegar perto do fim, diminui. A alta performance é ali que acelera. Entendi. Porque dá um comando, dá um sinal para o cérebro. Está acabando. Eu quero aqui fazer a diferença. Olha só. Então, todo corredor, no fim, dá um sprint. Né? Então, assim, você vê que a pessoa está morrendo, mas é ali que ele arranja a energia... De onde não tem. De onde não tem. Que é do cérebro. Por quê? Porque ele tem o cérebro com uma clareza de o que tem que fazer, direcionado. Olho na visão. Olho na visão. Então, é muito fascinante mesmo. Assim, e assim, não tendo isso, por que ele daria um sprint final? Porque todos os recordes olímpicos, todos os recordes mundiais, todas as marcas que a gente vê de pessoas que atingiram feitos fascinantes, 100% das pessoas tinham a visão. Não existe nenhum prêmio, nenhuma invenção, nenhuma conquista olímpica, nenhuma empresa fascinante de alguém que fez por acaso, aleatório, que não tinha visão. Não tem como. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E às vezes até você chega, Alice, no mas País não das sabe que chegou, né? Então qualquer caminho serve, leva para qualquer lugar, só que se a pessoa sabe exatamente onde ela quer ir, ela vai pelo caminho que leva até lá. Então, eu complemento até assim, você tá procurando muito uma coisa, só que se você não sabe o que é, você pode até encontrar, mas não saber que você encontrou. Você fala, achei. Achou ouro, mas não sabe que é ouro. A gente estava até comentando ontem, inclusive a gente tem alguns encontros do Strates, que é o nosso programa de acompanhamento e reestruturação empresarial, e a gente estava comentando com um dos participantes que ele estava meio que remando ali com algumas situações frente a um concorrente dele. E eu até comentei, se a gente pegar na tua região, onde você está atuando, que posição esse concorrente tem no ranking? Ah, deve estar em 4º, 5º. E você? Ah, eu acho que eu estou em 7º, 8º. Bacana. E qual é o lugar que você quer?
Eu queria o lugar do quinto, do sexto. Eu quero mais. E, Eu quero subir só. Você entende? Pra onde? Você entende o que você está travando? Você não está mirando onde você deve mirar. A tua visão está muito pequena frente ao que existe para você. E eu até na hora eu comentei, eu não vou citar nomes aqui porque vai gerar polêmica, tá? Mas vou pegar a Fórmula 1. 2 corredores, 2 brasileiros. Um que foi campeão, encheu a gente de orgulho. Aí entrevistava o cara, o que você pretende para essa corrida? Pegar o primeiro lugar, ser campeão. Fato, você sabe quem eu tô falando. Não tenho nem ideia. Nem ideia. O outro, talvez pegar um pódio, talvez ficar na zona de pontuação. Qual que é a diferença dos dois? Resultados. Então, o resultado é proporcional àquilo que eu busco. Sim. Então, se eu quero te desbancar o quinto lugar, não adianta eu mirar o quinto lugar. Eu tenho que mirar o primeiro. Se eu fizer coisas que o quinto lugar tá fazendo, se eu pensar igual ao quinto, talvez eu vou encostar nele, enquanto isso ele já evoluiu, tá lá brigando pelo terceiro ou quarto. Então, eu vou brigar pelo primeiro. Campa, mas daí é capitalismo selvagem. Eu vou ter que pisar no pescoço do outro para ganhar, para chegar aí. Por que eu tenho que pisar no pescoço do outro? Por que alguém tem que perder para eu ganhar? Então, esse é um conceito muito ultrapassado, mas eu sei que você está trazendo que as pessoas comentam. Mas, na verdade, hoje em dia, o mercado ele é grande, tem mercado para todo mundo. A questão é eu sentar com um concorrente meu, trocar ideia e entender que vai ter gente que vai olhar para ele, vai amar ele, não tem o que eu faça, vai comprar dele. Tem gente que vai olhar para mim, não interessa o que ele faça, vai comprar de mim. E tá tudo bem? Faz parte. Eu acho que o sol ele nasce para todo mundo. Sim. É questão de, eu preciso conquistar o meu espaço. Para eu ganhar, ninguém tem que perder. Só que não pode ser egoísta. Claro. Se a pessoa é egoísta, ele diz assim, eu quero continuar sendo pequenininho, atender meus 10, 20 clientinhos e fazer aquele pouquinho que eu tenho, que marca você vai deixar no mundo? Então, o que adianta viver se é para fazer só um pouquinho e você tá lá num vaso com a raiz apertada dentro daquele vaso que você não sai? Tá, mas vamos botar fogo no parquinho agora? Bora. Então, se o produto desse cara é bosta, seu serviço é bosta, ele tem que ficar pequeno mesmo. De verdade. Agora, se o que ele faz transforma vidas, porra. E essa é a segunda habilidade, que a gente falou do primeiro, que é a visão. Então, mas para mim a segunda é de fato a comunicação. Porque uma provocação que eu sempre faço é o seu produto, vou até deixar em forma de pergunta para você que está ouvindo aqui. Boa. O seu produto, o seu serviço, resolveria o problema de pessoas que hoje você não está ajudando? Porque se a resposta é sim, e ela invariavelmente é sim, é só um sinal de que você tem uma incompetência. Eu sei que a gente não gosta de dizer essa palavra em relação a gente, mas a gente tem incompetências e a gente está aqui no mundo para aprender e resolvê-las. Então, assim, a gente tem uma incompetência em atingir essas pessoas. E por atingir não é só aparecer na frente. Não é assim, vender não é eu tô aqui na frente de alguém, então automaticamente a pessoa me quer. Não é assim. O cérebro tem um processo de sedução. Eu chamo a venda de um processo de sedução, porque o natural do nosso cérebro vale para absolutamente tudo. É ficar parado. A gente não quer levantar do nada de manhã e sair correndo. Se não tem energia, né? Se não tem uma visão, se não tem um motivo, a gente vai ficar parado economizando energia, né? Então, a venda, o que é? Ela nada mais é do que um deslocamento, né? Tanto da mão para ir na direção de entregar o dinheiro, mas também tem uma decisão. O processo decisório é absolutamente demandante de energia. Muito mais inconsciente do que consciente. Tudo assim, envolve uma mudança. E esse é o grande ponto, porque vender... Eu ouço muito, né? Que palavra que você diz que é venda? Eu ouço, tem a Van que eu adoro, que ela diz venda energia, né? Você já ouviu isso? Já. E eu concordo que é. Mas venda, antes de mais nada, é mudança. Você está trocando a pessoa de estado. Ela está te dando um volume financeiro, né? Para que ela mude e que ela acesse algo que ela não acessava, que ela resolva algo, ou seja, uma mudança. Só que diante da mudança, o cérebro não quer. A resposta imediata de um cérebro diante de qualquer mudança é não. Mesmo que positiva, porque tem a insegurança, tem a incerteza. Então, sempre um cérebro vai pender para a insegurança. Então, olha que louco isso, né? A gente tem que vender, e vender é mudar. Mudar é algo que o cérebro não quer. Então, por isso que as pessoas rejeitam tanto o vendedor, apesar de todos nós sermos vendedores, né? O que rejeita o vendedor é um vendedor. Por que ele rejeita? Porque, cara, ele está me forçando a mudança. Só que não precisa ser forçado. Por isso que eu até brinco que não existe vendedor, né? Essa história de eu vou vender algo. Não, você vai conduzir a mente de alguém para que a pessoa compre.
Não existe, Interessante eu vou ponto empurrar. de vista. né? Interessante Vou ponto de conduzir vista. a pessoa para que ela compre. Tanto que o processo que eu chamo, né, eu chamo Impact, que são as etapas que o cérebro precisa, eu chamo de uma jornada psicológica. Não é vender, você tem que colocar a pessoa dentro de uma jornada psicológica para que aí sim ela queira comprar. Porque o vendedor não faz nada além de fazer o outro querer comprar. Você não chega para alguém e compra, te dou um desconto. Eu nem quero esse negócio. Né? É verdade. A gente só tem o nosso papel. Por isso que a comunicação, para mim, vem junto da visão, como um dos principais competências que a gente tem que ter, porque senão o vendedor fica lá tentando empurrar, o nosso colaborador não fala a nossa língua, a gente sabe, nada flui. É o azeite, é o óleo da empresa, a Que comunicação. faz as coisas acontecerem. E aquele empresário que ele tem certos padrões que para ele leva como verdade. Por exemplo, se eu não tô lá, as coisas não acontecem, ninguém nunca vai fazer tão bem feito quanto eu sou a peça fundamental aqui, sem mim essa empresa para, não posso delegar isso, porque a pessoa não vai conseguir fazer, isso aqui é só pro dono fazer, aqueles padrões, tá? Você consegue preparar as pessoas para que elas lidem com isso internamente e se convençam que com método, com um caminho, com passo a passo, elas conseguem reverter isso? É difícil, não vou dizer que é fácil, porque a pessoa, de fato, tende a fazer mais rápido na primeira vez. Né? Ela vê, assim, sabe a profecia autorrealizável? Eu vou fazer mais rápido, aí ela vai lá e faz. Prova na prática. E é mais rápido. Então, ela vê. É o cérebro simplesmente acreditando e vendo a crença na prática. Né? Então, é difícil até que isso vire um problema. Quando vira, é assim, quase que por exaustão ela aceita a mudança. Assim como vai... Estou te falando do padrão do cérebro natural antes de o que temos que fazer para isso. Mas assim, a gente não quer se alimentar de forma saudável por definição. A gente prefere um hambúrguer, uma batata frita, até que a gente veja o problema. Né? Então, no pequeno, no dia a dia, no detalhe, a gente não vê o impacto das decisões. E esse é o nosso grande problema, mas é a nossa maior virtude como ser humano também. Porque o ser humano é a única espécie, o único cérebro que existe que entende a dinâmica do tempo. Nenhuma outra espécie fala, poxa, eu entendo o tempo. Vou dar um osso para um cachorro e aí eu vou dizer para ele, olha, não coma esse osso agora, porque estamos chegando em tempos difíceis. Guarda esse osso. Se esquece, ele já pegou o osso, já foi lá, já roeu, já nem está mais na tua frente, né? Então ele não entende essa dinâmica de tempo, assim como nenhuma outra. O ser humano entende. Então o que a gente de fato precisa, por isso que eu chamo o tempo a grande variável que equaliza as pessoas, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas como a gente equaliza? O que a gente coloca dentro do nosso tempo é uma variável, assim, é quase que uma terapia que a gente tem que parar e fazer com a gente mesmo. O que é meu dessas 24 horas, e quando você escolhe o que é seu, não pensa o que você vai tirar, pensa só, isso é meu, vai ficar muita coisa de fora. Nesse processo, eu coloquei de volta o meu filho, por exemplo. Saíram coisas, mas, tipo, só lamento, porque aqui... Coisas que você delegou, por exemplo? É isso, que serão delegadas, porque ainda não foram. Algumas eu abandonei, tá no processo, porque foi agora. Algumas nem precisariam ser feitas, né? Nem por você, nem por ninguém. É isso. Eu achei muita coisa. Escolhas inteligentes. É isso. Eu acho muito interessante. Eu tive uma conversa outro dia com uma empresária que ela disse assim: eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. E eu fiz. Eu fiz essa faculdade agora, depois na idade madura, porque quando eu comecei, na época que era de fazer faculdade, eu fiz outra. E aí abri empresa. Teve toda aquela jornada empresarial que dá trabalho, e vocês me ajudaram, né? Vocês me ajudaram e hoje a empresa não depende de mim. Aí eu fui fazer a minha faculdade, que era dos meus sonhos. E eu formei nessa faculdade, me formei. E aí terminei a faculdade e me deu um vazio. Agora eu não consigo mais operar dentro da empresa direito e eu não consigo ter coisas para eu fazer na minha vida pessoal. Por quê? Porque faltou a visão. Faltou o porquê dela fazer as coisas e faltou ela comunicar para ela mesma o que ela quer da vida dela hoje. Porque ela está num ponto que já está numa certa idade, já não tem os filhos em casa, isso, aquilo. E não é 1 ou 2 empresários que passam por isso. Se a gente não se cuida, nós já não temos nosso filho em casa. Nós temos propósito de empresa, nós temos amigos. Mas quantas pessoas estão ao nosso redor que dizem assim, eu só trabalho. A minha vida é minha casa. Realidade de muitos, né, Cris? Passar por isso. É minha casa, minha empresa. Minha casa e minha empresa. Não tem mais nada fora disso. E aí, os filhos crescem,
Acabou o sentido da casa. A empresa organizou, então eu quero uma baguncinha, eu quero um caos, porque eu tenho que ter o que fazer. Aí vem o vazio, né? E aí vem o vazio. Então é um negócio que é doido a gente falar isso, né? Nós estamos desvendando aquilo que a gente vende, Mas isso aí falta saber o que aí é essa pimentinha, né, que a gente vai falar agora. Mas falta saber o que você estava falando e eu estava me lembrando, até para contar pro André, que isso aconteceu comigo, cara. Síndrome do empresário desnecessário. O que aconteceu? A nossa primeira empresa, minha e da Cris, era no ramo de TI, sistemas de gestão. E, cara, a gente trabalhava 14, 15 horas por dia, até que algumas coisas aconteceram, ali a gente começou a mudar a nossa realidade. Então, comecei a criar... Antes disso, só para contar pro André... Pode contar. Que bom que você enxergou isso com o teu filho com meses. É verdade. É o que ela vai falar. O nosso tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos assim. E eu levei trabalho para casa, o Campa tinha ficado na empresa. Só que levar trabalho para casa era rotina. Eu ficava até tarde, ela ia para casa e levava o notebook. O Bruno era pequeno, então eu tinha que ir para casa, né? Quem ia ficar com ele? Só que ele ficava brincando ao meu redor e eu ficava trabalhando. O computador no colo, trabalhando pertinho dele. Até que chegou uma hora que ele disse assim, mãe, tira esse computador do colo só um pouquinho e olha para mim. Nossa, facada, né? Facada, cara. Mas a minha sorte, eu agradeço muito esse fato porque eu vi essa cena. E se não fosse isso, eu não ia mudar a minha realidade. Nem a minha, nem a dela. Que bom que você mudou antes. Ah, sim. Mas não precisou passar por isso. Mas assim, a gente começou a mudar. Doer. Nem precisei passar, porque já doeu só de ouvir. Dói. Não, até hoje me dói, cara. Me controla pra não chorar quando eu lembro. Hoje o Bruno tem 22 anos e a gente deu a atenção pra ele. Mas enfim, a gente começou a mudar, transformar, fazer o que tinha que fazer, deixar de ser empresário herói, se tornar empresário de verdade, com método e fazendo as coisas do jeito certo. E acontece que a gente começou cada vez mais a se afastar de tarefas operacionais, de tarefas de tática, a gente começou cada vez mais a olhar o estratégico da nossa empresa. E a consequência é que tinha tempo. E por ter tempo, nessas saídas e vindas de treino de bike, era muito comum eu sair de manhã cedo treinar. E neste dia eu saí de casa, era umas 6h30, a nossa decisão era voltar umas 9. Acabamos que o pedal tava bom, a gente pedalou até 11 horas. Como era 11, cheguei em casa, agora não adianta ir pra empresa, né? Fui tomar um banho, 11h30 mais ou menos, agora eu fico em casa, vou de tarde. De tarde almocei, deu aquela canseira, aquele sono, tirei um cochilinho, disse, vou mais tarde pra empresa. Quando eu cheguei na empresa, era umas 3h30, 4 por aí. Eu cheguei lá, cara, ali foi meu choque. Porque o caminho que eu fiz foi começar a entrar em setor por setor, ver o que estava demandando de mim, o que estava esperando por mim. Chego no primeiro setor, que era o financeiro. Logo na entrada ali tinha o financeiro, tudo em ordem, maravilha. Não precisava de nada. Vou pro setor de desenvolvimento, que era o setor mais na frente, tudo tranquilo. Chego lá no fundo, suporte, tudo tranquilo. Cara, me caiu a casa nesse dia. Digo, caramba... Ali chegou a me dar um mal-estar. Você sabe que esse é o sonho de todo empresário. Você vê que era o meu sonho, mas me deu um mal-estar, porque a equipe assim, ó, agenda cheia, tinha atividades, ninguém tava ali à toa. Mas não tinha correria, não tinha estresse, só que eu não tinha nada. Olhei minha agenda, não tinha nada para fazer. E os clientes atendidos. Os clientes atendidos, demandas tudo atendidas. Ao mesmo tempo, me deu um misto assim. Eu chamo isso de sonho. Mas, André, então, é isso que eu quero que você entenda. Foi um misto de, cara, consegui o que queria. Mas um misto de inutilidade, né? Puxa, cara, tô inútil, tô desnecessário pra esse negócio. E hoje a gente defende isso, sabe? Claro que, obviamente, eu superei. Porque eu entendi que o meu papel era exatamente fazer isso. E hoje os negócios que eu e a Cris temos, as sociedades que a gente tem, nenhum negócio depende da gente ou de sócio nenhum. Porque a gente defende o quê? Que o ideal de uma empresa é isso. É o dono ser desnecessário. E você sabe que, só um parênteses aí, só para você concluir, isso que você acabou de falar, eu na esfera corporativa ainda, quando eu estava, acho que comecei a falar disso, acho que no Citibank. Todo mundo que era da minha equipe, tinha mais de 50 pessoas na equipe, eu falava, cara, sua missão é ser desnecessário, você tem que se demitir, porque aí a pessoa fica livre para o próximo passo. Porque senão ela fica sempre presa naquela posição. E aí ninguém consegue promover o indivíduo que está preso. Porque se tira ele, quebrou tudo. Quebrou. Né? A empresa precisa de pessoas que se autodemitam. Só que essa é uma cultura que não é óbvia. Porque a gente fala, eu preciso me empreender. Necessário. Eu preciso me prender nas coisas. Só que a pessoa se prende tanto que o mundo avança e ela está lá. Ela está lá, né? Exatamente. E muitos empresários, eles deixam a empresa deles estagnadas por conta disso. Por ele não enxergar que para ele crescer, ele tem que ser desnecessário.
Porque se eu tô desnecessário, eu consigo vir gravar um podcast. Eu consigo ir numa imersão, eu consigo sentar com um colega, com um concorrente, eu consigo visitar meu cliente, eu consigo participar de um evento, de uma feira, eu consigo olhar meus números, eu consigo ver meus processos, eu consigo ver quem está performando, melhorar. Isso é função do empresário de verdade. Mas aí, né, André, parte daqui. Parte da gente quebrar esses padrões. Mas, de novo, são crenças, né? A pessoa tem a crença de que ela tem que se prender, que ela tem que se provar. E não tem erro, não é um problema isso. Né? Até que ela fale, poxa, eu preciso ir para o próximo nível. E neste próximo nível, essa crença não se aplica. Tem um exercício que é muito legal, só para deixar, eu sempre gosto de deixar algo prático, né? Maravilha. E esse é um prático, mas ele é simples, vamos chamar. Vamos fazer junto já. Vamos fazer junto. Mas é algo mais reflexivo, assim. Imagina que você queira ir para o seu próximo nível. Eu não sei qual é. Vamos supor que a gente quer. A gente falou não vou citar o nome, mas tem um empresário que é bilionário, né? Tá. Vamos fazer de conta que a gente quer ser esse cara, mesmo que não queira. Só hipoteticamente, você vai pegar quem de fato você quer ser. E aí pensa assim, poxa, eu sou um empresário bilionário. Com tantas empresas, com isso de faturamento, com essa equipe, moro em tal lugar. Como é o meu dia a dia? O que eu faço? Eu respondo tanto e-mail assim nesse dia a dia? Eu fico fazendo script de vídeo, eu estava fazendo agora, inclusive, né? Eu fico fazendo script de vídeo, eu fico fazendo isso. Então, quando você olha lá para o futuro, só para explicar agora na prática, o que eu acabei de dizer, pega a cadeira e a posição que você quer lá na frente. Sabe aquela história na entrevista? O que você quer ser daqui a 5, 10 anos? Se projeta lá na frente. Mas não é se projeta e acha bonitinho. Não, desenha o dia a dia desse camarada. Desta pessoa daqui a 10 anos. O que ela faz? Como ela veste? Como ela se veste? Como ela anda? Como ela se comunica? Que postura que ela passa? Aí você vai olhar para isso que você escreveu e para isso que você é hoje. E aí fica fácil ver, poxa, essas crenças... Ponto A e ponto B. Ponto A e ponto B. De novo, volta sempre para eles, né? Essas crenças que eu deveria ter são as que eu tenho. Poxa, fica claro o que você tem que mudar. Fica claro o que você tem que parar de fazer. Fica claro o que você tem que delegar. Não vai ser fácil, né? Porque se fosse, você já estaria lá. Mas fica clara a evidência da distância e do que de fato tem que ser alterado. E o cérebro entende. Ele entende por contraste. Porque se você fala, eu quero o próximo nível, eu quero ganhar mais, eu quero faturar mais, eu quero sair do quinto para alguma posição melhor, mas não sei qual, você não sabe o que o primeiro faz de diferente. Porque às vezes você não quer ser o primeiro. Poxa, para ser bilionário eu tenho que pagar tal preço. Esse eu não quero. Então, nessa escolha de projetar lá na frente, é um exercício simples, mas te permite a escolha. E na escolha, você ajusta o que tem que ser ajustado. E não tem nada de errado você deixar de lado alguma coisa que você não gosta naquele teu modelo. Não tem. Tá Não tudo tem. certo. É. E aí é se posicionar, dizer agora eu vou fazer para isso acontecer, não é só sonhar. A diferença de uma visão e de um sonho é que o sonho é um sonho. Acordei, acabou. A visão tem um caminho, né? A visão tem um plano caminho. e execução. Exatamente. É que até mais que visão, você incorpora, né? Eu brincava com o pessoal da minha equipe, eu falava assim, se você quer estar nessa cadeira, né? Assim, antes de crescer a cadeira, eu posso falar um francês aqui? Não, Por mas favor. nem é tanto. Assim, cresce a bunda antes de crescer a cadeira. Tipo, se vista igual essa pessoa, esse cargo, se atue como essa pessoa, se comunique, se interaja como esse outro cargo, porque aí automaticamente a cadeira chega para você. Sua bunda não vai mais caber nessa cadeirinha que você tem hoje. Aí te coloca uma cadeira maior. Mas cresce a bunda primeiro, né? Boa. E a gente não faz isso com a gente mesmo. Mas sabe que você falou um negócio bem interessante? Quer crescer a bunda. É crescer a bunda. Mas tem um exercício que eu faço que tem muito a ver com essa história de crescer a bunda. Opa! Que é quando eu me vejo de frente de... O pessoal deve estar rindo que tá ouvindo. Deve estar rindo, azar, né? O pessoal visualizando o Campa fazendo um exercício que cresce a bunda. Cresce a bunda. Mas sabe como que eu cresço a minha bunda com esse exercício? Não quero saber. Bem simples. Brincadeira. Você vai querer saber e você vai gostar. Olha só. Quando eu tô de frente de decisões difíceis, de... pensar estratégias, coisas que talvez ali não estejam compatíveis com aquele momento, tem 3 pessoas, acho que nem você sabe disso, tem 3 empresários de referência internacional, só um é brasileiro, mas também é referência internacional, que eu imagino que estão no meu conselho. Legal isso. E eu me coloco num processo assim de meditação curta e rápido, onde eu peço conselho para essas 3 pessoas. E milagrosamente a solução vem. Porque você sabe o que ele faria, né? Eu sei o que ele fala. Por quê? Porque eu tô lendo sobre ele, eu tô assistindo vídeo sobre ele, eu vejo tudo que ele fala, então meio que incorporo essas pessoas no meu dia a dia. Pra mim, elas estão na minha frente.
estão conversando comigo. E tem uma coisa que é importante também. Todo empresário que está ouvindo a gente tem que entender uma coisa. Se eu quero ser esta pessoa aqui, eu estou aqui, quero ser esta pessoa aqui, e, como você falou, André, eu preciso delegar algumas coisas, eu deixar de fazer algumas coisas dentro da minha empresa que outras pessoas vão ter que ter habilidade em fazer. Aí tem uma dedicação que eu, como empresário, preciso ter. Que empresário é um treinador. Se eu não parar para treinar aquelas pessoas a terem competências para fazer aquilo que eu quero deixar de fazer, como é que elas vão fazer para eu chegar no nível maior? E aí eu posso até me colocar como culpado nisso. Aí você olha e fala, poxa, não está fazendo direito. Então não é bom para a posição. Quem não é bom é você, né? De líder, porque não treinou a pessoa. É o delargador, né? O delargador, que ele quer contratar alguém que, na verdade, é o sonho de muito empresário. Que já vem 100% pronto. Eu não tenho competência para isso, vou pegar alguém que me Acontece nas melhores famílias. O óbvio precisa ser dito. Não tem nada de errado, é importante a gente trazer isso para a mesa. Não tem nada de errado eu buscar alguém com competência que a minha empresa não tem. Sim. O que é errado? Eu depender daquela competência. Tipo, a pessoa saiu da minha empresa, levou a competência junto. Então tá, minha empresa não sabe fazer isso. Bom, eu vou trazer alguém que saiba para contribuir. Beleza, mas eu vou ter que ter um processo aqui que eu, de certo modo, aquilo que está na cabeça daquela pessoa, eu traga para a inteligência do meu negócio. Fazer o download, né? Fazer o download. É como se eu colocasse uma pendrive e ficasse para mim. Porque a lógica é, numa empresa, ninguém é insubstituível. Nem mesmo o dono. Então, por isso que a gente defende. O dono ele tem que ser desnecessário numa empresa. Se você é demandado pela tua equipe, se você é o cara que resolve, se você é o cara que tem solução para tudo e é só você, cara, perdão, mas você está construindo um castelinho de areia aí na tua empresa. Uma hora vai desmoronar. A hora que você não tem como fazer que nem o André, ficar 60 dias fora. Mas se você precisar ficar uma semana, 15 dias, cara, o teu negócio está em risco. E assim, você falou uma coisa que é fascinante, e você não usou essa palavra, mas você com certeza usa muito, que é sistema. Né? Tudo é sistema, processo é sistema. E assim, você tem que ter o sistema para isso, o sistema para aquilo, só que tem uma coisa que eu sempre martelo, e eu queria até trazer para agregar, né, como um sistema que não costuma ser visto como um sistema. E sistema não é RP, gente. Não é gestão, não é muito software, pelo contrário, as pessoas investem em todos os sistemas, de e-mail, de RP, de comunicação, tudo, mas não existe um sistema de comunicação. A empresa não segue uma lógica única de comunicação. E a comunicação não costuma ser vista, de fato, como um sistema. O que é um sistema? Pensa no sistema solar. Existe sempre um elemento central e outros elementos que gravitam ao redor daquele sistema. Assim como o sistema respiratório, a gente tem o pulmão, mas tem outras peças, né, órgãos acessórios que suportam o pulmão e por aí vai. Né? A gente tem todo o sistema, tem algo que é o objetivo final, que de fato é, nesse caso, respirar, né? O sol é para a gente conseguir ter tanto a gravidade, também para a energia e tudo mais, enfim. Então, todo o sistema tem um elemento central. A comunicação é simplesmente o sistema mais importante que a gente tem como empresário, porque é aonde, se você não tem sempre a mesma mensagem indo para os seus clientes, a mesma mensagem chegando para os consumidores, cada hora você chega de um jeito diferente e ninguém entende quem é você. Ninguém sabe definir o que é você. Ninguém tem interesse em querer você, porque a cada hora você já é com uma mensagem diferente. Isso confunde a pessoa. Então, gera confusão. A falta de clareza é irmã e é óbvia consequência. Não gera desejo. E é o que é essa jornada da comunicação que eu falei. Né? Eu acabei de usar em uma pergunta que você fez, eu não lembro qual foi. Mas o cérebro ele precisa de passos para que, de fato, uma decisão aconteça. Eu chamei esse passo a passo, eu vou dividir como que é esse sistema. Opa, conta para nós. Que eu chamei de impact, basicamente, só para ter uma forma fácil de entender cada uma das etapas. Né? Antes da gente... As pessoas falam no marketing, né? Qual é a mensagem mais importante? Qual é a palavra mais importante no marketing? Eu ouço muito que é a atenção. Só que existe algo que regula a atenção do ser humano, que é a percepção. Se eu tenho a percepção de que o que você vai me dizer é importante, automaticamente eu dou a minha atenção. Se eu tenho a percepção de que você é um ladrão, eu me fecho. A percepção modula... Mas a responsabilidade é de quem quer passar essa comunicação. Exato. Sempre, né? Tanto que eu chamo de perception design, é o desenho de percepção.
A percepção não pode ser aleatória. Eu vou dizer qualquer coisa porque soa bonito, porque está interessante. Não. Essa é a primeira etapa, é desenhar a percepção que vai ser gerada, porque a percepção é o que pode ou não inspirar a pessoa. O I do Impact é eu preciso inspirar a pessoa. Porque se a pessoa não se inspira por mim, por aquilo que eu trago, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu ofereço, eu não tenho mais nada. O cérebro modula para fechar. Agora, se eu estou com o sentimento adequado, tudo que eu tenho em relação a você, poxa, eu te admiro, eu tenho um sentimento positivo em relação a você, tudo que você for falar, mesmo as baboseiras, eu vou receber de um jeito diferente. Eu vou ouvir, eu vou estar aberto a te ouvir, porque o sentimento, ele é adequado. Perfeito. Só que isso não pode ser aleatório, né? Tem que ter métrica, tem que ter passos, tem que ter ideias, tem que ter, né, fundamentos para a gente, de fato, desenhar a percepção das pessoas. Então, toda marca precisa pensar, por isso que eu coloco como um sistema, sistematize isso. Pense em formas. Quais podem ser as métricas? Poxa, é número de seguidor? Pode ser, pessoas que te seguem, mas o cara te segue só e parou. Então, você não está inspirando a pessoa, né? Então, inspiração é isso. O segundo do Impact é o M, de motivar. Você pode estar inspirado por uma mulher fascinante, mas não dá o movimento, não tem a energia, porque faltou a motivação. Motivação, do ponto de vista cerebral, nada mais é do que um impulso neuroquímico que faz a pessoa agir. E né? tem que responder o porquê, né? Na verdade, a motivação Também. porquê, né? Isso, tem que fazer a pessoa não só ter o motivo, mas uma fagulha interna que estimule. Que move a ação, né? Que é a Isso. palavra motivação. Exato, exato. Mas é que às vezes a pessoa até tem motivo, mas não vai. Não né? vai. Tem que ter a fagulha, tem que de fato alguma coisa. Pode ser uma quebra de padrão, pode ser uma curiosidade, pode ser. E, sim, são infinitas as possibilidades, mas a gente tem que de fato fazer a pessoa estar inspirada, ou seja, ter o sentimento adequado, depois se motivar a agir. Então você pode ter um monte de gente que te segue porque é super inspirado em você, mas não compra nada. Tem muita gente famosa que tenta lançar, né, mas simplesmente não faz nada. Né? Aí a gente vai para a terceira letra. Inspirou. Estou com o sentimento certo. Motivei a pessoa. Poxa, tá motivada, de fato. Né? Ela está querendo alguma coisa. Só que aí, ela não necessariamente ela quer comprar ainda. E aí, geralmente, a gente já cola uma venda. A gente precisa preparar o cérebro. É o P. Eu chamo de preparo. Né? O que significa preparar o cérebro? Pensa comigo que, antes de vender a solução, você tem que vender o problema para a pessoa. Porque se a pessoa ela tem clareza de que ela tem um problema, eu sei que eu tenho este problema, ela quer você automaticamente. E às vezes ela tem e nem sabe, nem a nível consciente não percebe que tem. Né? Mas no exato instante em que ela tem a consciência e ela diagnosticou para ela mesma, poxa, esse problema importa, priorizei o problema, eu quero a solução. Quantas pessoas vinham para mim na Johnson, empresas grandes, queriam me trazer, eu tenho a solução fantástica para você. Falam, tudo bem, para qual problema meu você vai resolver? Não, eu não sei. Bom, como assim, então, se é a solução fantástica, né? O cérebro não fecha. Vai resolver um problema que eu não tenho. Pois é. Então não fala que é a solução, né? Você fala que você se admira, que você gosta muito de você, mas se a solução tem que ser para algum problema, claro. Né? Então o cérebro, ele move e ele ganha, a atenção vai de uma forma completamente mais, eu chamo de canal de atenção, quando você de fato sabe que aquele problema é relevante para você. Se você vê que você tem uma doença, tudo circunda ao redor disso, porque o seu cérebro está num canal, ele só quer saber daquilo, né? Porque aquele é o problema. É a prioridade no momento, né? Questão de foco, onde eu estou olhando. Então, por que o cliente não atende o telefone? Por que ele não responde seus e-mails? Por que ele não abre seus e-mails? Porque simplesmente não é um problema. Ou você não fez ele enxergar que é um problema, isso. Não tocou o suficiente. É isso. Então, essa etapa ela é essencial. Você também tem que sistematizar, né? Eu chamo de ensinar o problema, né? Porque antes de ensinar a solução, você ensina o problema. Aí que a gente entra na fase mais óbvia da comunicação, né? Da venda, que é, depois do inspirei, né? Do I, fui pro M, de motivar, preparei, aí você vai pro A, que é aí apresentar mesmo. Esse é o pitch, né? Você leva aquilo que é a solução para a pessoa e depois, né? Isso eu não vou nem falar muito, que é fácil, né? A gente sabe, o natural do empresário é apresentar. Depois você vai lá e eu coloco uma letra adicional, que é o T, né, de transformar. Perdão, tem o C, de converter, se apresentou, mas apresentar não é converter, apresentar é deixar claro a solução. O converter, aí é a hora de usar gatilho, aí é a hora de usar... Eu tenho uma estrutura, quase que uma equação que passa no cérebro da pessoa. Ali você tem que atuar de uma forma mais intensa. É ali que você põe pressão. Até aqui você não põe pressão nenhuma, porque, tipo, vai acabar. Vai acabar o quê? Nem quero esse negócio, que acabe logo, você sai da minha frente. Tá louco, né? Vaza, né? Que acabe, pelo amor de Deus, né? Então aí que você põe a pressão e depois
comitê de transformar, você tem a responsabilidade de realmente fazer aquilo que você se comprometeu a fazer, porque é aí que dá o LTV, né? O Lifetime Value do cliente. Mas eu acho bacana você trazer esse assunto à tona, porque você falou em comunicação, né? E a venda, ela não necessariamente é eu vender um produto, vender um serviço para alguém. A venda, muitas vezes, é uma ideia, exato. E uma das falhas que eu percebo no dia a dia de muitos empresários, você deve perceber isso também, né, Cris? É que eles simplesmente não se comunicam. Muito. Não se comunicam com a equipe, não se comunicam com o sócio, não se comunica com a liderança, não se comunica com o cliente. Ele tem uma ideia, eu queria que tu fizesse mais, mas ele não fala, eu quero que tu faz mais. Se ele fala, ele não deixa claro quanto mais, o que é mais. E comunicação é um negócio que deveria ser levado tanto a sério, mas é ignorado. E comunicação causa divórcio, causa inimizade, causa até guerra. Né? Por quê? Porque é uma capacidade que as pessoas às vezes meio que ignoram, não sei se não dão o devido valor, se é preguiça de parar e falar, se é medo do embate, se é medo de perder as pessoas, mas é o que mais trava, é essa falta da clareza, de deixar claro o que eu quero que aconteça, como que tem que ser, qual é o resultado, o feedback. E a resposta, quando ela vê que não está funcionando, ela age de forma errada. Então ela vê, por exemplo, não estou vendendo. Não vender, olha, são 5 etapas que eu falei. Não vender é um problema em uma dessas 5. Ela fala, não estou vendendo, então vou baixar o preço. Mas, poxa, ela nem inspirou o cara. Ela não deu o sentimento certo. Ela não motivou. Se então, baixar que não vai vender de vez. Pelo amor de Deus. Vai parecer porcaria. É uma porcaria. É que, então, na verdade... Aí entra uma espiral completamente louca. Na verdade, assim, quando o cliente, ele acha caro um produto, um serviço, só tem uma razão, ele não viu valor naquilo. Exato. E por que não viu? Porque quem está vendendo não mostrou. Exato. Sim. Mas a comunicação é esse fluxo, essa jornada psicológica que eu chamo, é para um relacionamento, é para falar com o filho, é para liderar. Você tem que inspirar a pessoa, você tem que motivar ela a fazer, senão você só manda. E tem muitos sócios que a gente vê também, pega assim, o Campo é responsável por algumas coisas dentro da empresa, algumas áreas. Eu sou responsável por outras áreas diferentes. Então, o que a maioria faz? Campa, te vira lá, eu me viro aqui, tu faz lá, eu faço aqui, como se fosse 2 empresas. Nunca tem congruência e convergência dessas ideias. Total. Não Muito tem menos diálogo. Pra visão, né, Cris? Nem para visão. Não, nem para visão, alinhamento de ideias. Pô, Campa, ó, na minha área eu fiz isso e isso e isso. O que você acha? Vamos aqui fechar essas ideias para ver se eu estou indo para o caminho certo, da onde nós queremos chegar? Então, isso é importante. E sabe onde a gente vê isso, Cris? A gente vê muito assim, as pessoas entram no Strates e muitas vezes elas não têm um alinhamento do que é a empresa. A gente pergunta, uma das primeiras perguntas que a gente faz, cara, me fala os problemas aqui. O cara sabe que não tá bom e ele não consegue mapear os problemas da empresa dele. Nunca parou com um sócio para fazer isso. Cara, vamos pontuar, o que tá ruim na nossa empresa? O que não está acontecendo? O que deveria estar acontecendo? Então, além dessa falta de comunicação, é a falta de percepção de olhar com um olhar de pausa estratégica mesmo. Um olhar de, cara, sai um pouquinho da operação e olhe para o teu negócio. É que sabe o que eu acho louco? A minha visão desse ponto que você trouxe, uma empresa, ela não é nada. O que é uma empresa? Uma empresa é uma história. É uma comunicação. É uma narrativa que você criou. O que ela faz? Ela resolve um problema, desde que a pessoa compre a história. Então, o que a gente faz nada mais é do que criar uma história. Uma empresa é uma história, assim como é dinheiro, assim como é uma nação. O que justifica o dinheiro? O dinheiro é simplesmente uma fidúcia. Eu acredito que vale, logo vale. Porque se eu deixar de acreditar, cai a cotação. Né? Se eu passo daquele país para cá, automaticamente eu começo a brigar, é da Argentina, começa, né? Porque tem uma linha fictícia, então é uma ficção. A gente, como ser humano, né, o livro Sapiens fala bastante a respeito disso, né? A gente é nada mais do que consequência de ficção. Se a gente não consegue se comunicar, a gente não cria a ficção adequada. Uma empresa é uma ficção, dinheiro é uma ficção, a gente vive uma ficção. E isso é o que nos torna diferentes, isso é o que nos faz criar, isso é o que nos faz evoluir, isso é o que nos faz querer ir para Marte, que nos faz querer o próximo passo, que nos faz querer fazer uma corrida, né, o ciclismo e por aí vai. Ou seja, a gente é consequência disso. Então, quando a gente não tem a fundação, me perguntam o que é uma empresa, eu falo que uma empresa é comunicação. Você tem um problema na sua empresa, você tem um problema na comunicação.
Ou você não inspira as pessoas para chegar e se quererem comprar de você, ou você não motiva. Eu vou sempre para esses 5 passos, porque está sempre ali a resposta. É um dos 5, às vezes até o 5. Pode ser. Mas é que eu gosto de segmentar, porque as pessoas falam, em geral, qual é o seu maior problema? Eu não estou conseguindo vender. Ou não tenho caixa. Tá, mas por quê? Porque eu não vendo. O que é não vender? Em qual parte tá? Porque aí senão ele fica querendo mexer no produto, mas às vezes o problema não está no produto. Eu tenho, assim... na percepção do produto é antes isso, do produto. E eu ponho a mão no fogo, que qualquer produto que exista na Terra hoje poderia vender 2, 3, 10 vezes mais. Qualquer produto. O pessoal até às vezes comenta muito que a gente fala essa questão de, quando o cliente achou caro porque ele não percebeu o valor. Aí vem gente assim nos nossos vídeos lá, nossas postagens, falando assim, mas é que o produto é tudo igual, é na concorrência, não sei o que. Cara, não é tudo igual. Vou pegar, por exemplo, assim, uma Coca-Cola. Se eu for no mercado, eu vou pagar um preço. Agora, eu vou num restaurante caro, eu vou pagar o mesmo preço do mercado? Não vou. E eu vou lá no restaurante, eu fico pechinchando com o cara. Não, a Coca no mercado tá mais barato. Eu vou lá e pago. Por quê? Porque é o valor agregado que está fazendo parte daquilo. Então, mesmo um commodity, existe uma percepção de valor que precisa ser vendida. Tem que passar esse contexto. E não é só que não é igual. Às vezes é pior. Às vezes é pior. Tipo, a Apple, né? Eu posso falar e eu tenho. Tecnicamente é pior que a Samsung em várias coisas. Ainda assim é mais cara. E sabe por quê? Além de, no meu caso, tem vários... Posso enumerar e não é o caso, né? O lado pessoal, mas assim, ele tem uma facilidade, não dá problema e por aí vai, né? Mas eu gosto da estética. E tem uma coisa que eles criaram, que também é status. Tudo é status. O ser humano é movido a status. A gente é movido a status. E pertencimento, né? Eu sou da marca. Por que quando você vai o campo, ó, se você vê o campo, o que você vai fazer? Primeira coisa, né? Pelo amor de Deus, campo, Cris. Nossa, aí pelo amor de Deus, né? Se o campo você quer, imagina a Cris. O que eles querem? Tirar foto. Tira uma selfie comigo. Por que eles querem tirar uma selfie? Ou por que a gente quer com pessoas que, de certa maneira, nos representam? É porque o nosso ego é tocado por aquilo. Eu me sinto mais eu quando eu estou perto destas pessoas. Então, eu quero tirar uma foto. Quando eu vou no restaurante e vejo aquele sushi que sai fumacinha, que eles tiram aquela coisa que você paga uma fortuna, uma fumaça que você não come, né? E você tira ali. Você vai lá e filma aquilo ali. Você filma, porque eu me sinto mais eu. Eu filmo. Eu me sinto mais eu me sinto melhor. Eu queria que fosse assim o meu dia inteiro. Que toda comida que chegasse para mim fosse assim, mas não é. Mas assim, eu queria que fosse isso. Então, aquilo me representa de alguma forma. Eu tô pagando uma experiência, na verdade. Eu quero coisas que me representem. De experiência. Se a sua empresa não representa nada para as pessoas, ela não quer você. Ela não vai tirar foto. Ela vai até comprar escondido. E aí você está na roça. Aí é igual, ela compara preço. Então, se nos vídeos, se aqui embaixo você escrever, poxa, mas é igual, é porque sim, o problema é da empresa que tornou igual e que ela não conectou com o ego. Esse processo todo de jornada psicológica, você trouxe, foi fascinante o ponto que vocês trouxeram, porque no fundo a gente tem que caminhar, toda a comunicação caminha e converge para o ego da pessoa. É isso, é a força motriz de todo ser humano, é o nosso ego. O ego é o status, é a forma... Simplificando, né? Um dos caminhos de enxergar é a forma que a pessoa se enxerga, né? Como ela gosta de se enaltecer, de melhorar aquilo que ela, no fundo, ou é, ou acredita ser, ou gostaria de ser. São as 3 variantes, né? Do que toca o ego, do que enaltece, né? Então, se a comunicação que a gente tem não faz esses 3 elementos pulsarem no colaborador, no cliente e nas pessoas ao redor, esquece. Você vai falar um monte de coisa e ninguém quer te ouvir. Agora tenta falar algo que para a pessoa faz com que ela se sinta mais ela mesma, você tem ela. Olha só, que aprendizado, né? E por isso a importância de se fazer pausas estratégicas, Poxa, né? Tá louco. De pensar essas coisas no dia a dia. E falando em pausas estratégicas, eu queria convidar você, que está assistindo aqui esse podcast, que fizesse uma pausa estratégica e participasse, que eventualmente a gente disponibiliza horários com alguns dos nossos especialistas para que ele possa conversar com você, entender o teu momento, entender a tua realidade, entender a tua dificuldade e te apontar ali caminhos, possibilidades, como é que você pode mudar o teu status, mudar a tua realidade. E nesta conversa, que não é para todo mundo, né? A gente não consegue entender todo mundo, mas nessa conversa... Ele pode, inclusive, se achar que é o teu momento, se que você está preparado, ofertar para você, falar para você do Stratis, como que o Stratis pode ajudar a reestruturar a sua empresa para fazê-la crescer com mais lucro
e com mais liberdade. Se você quer ter essa conversa com nossos especialistas, em algum local aqui, seja na tela, um QR Code, seja um link na descrição desse vídeo, em algum local tem um link, é só você entrar nesse link, preencher essas informações com capricho que você pode ser selecionado para participar com um dos nossos especialistas e entender você e te apontar caminhos. Isso também é uma pausa estratégica, não é, Cris? Isso também é uma pausa estratégica, é muito interessante, porque muitas vezes o pessoal que chega para nós na reunião de diagnóstico não entende direito o que está acontecendo na empresa e lá dá clareza para ele. Ah, a gente vai dar uma solução lá na reunião de diagnóstico? Provavelmente, através de um de nossos produtos que está na nossa esteira que mais vai se adequar para ajudar ele a resolver esse problema. Então, é muito engrandecedor. Perfeito. E o legal é que nessas reuniões aparecem pontos cegos. A gente nunca está no próximo nível, não só porque a gente não quer, a gente quer, mas tem pontos cegos que de fato a gente às vezes não enxerga e que alguém treinado, alguém que de fato passa com isso por várias empresas e conversa com vários empresários, às vezes simplesmente traz um ponto de luz para o que de fato deveria ser a prioridade. Nem que você não faça no primeiro momento, mas eu indico fortemente. Acho que sempre vale a pena ouvir um terceiro treinado, né, a de fato... É que o que acontece no dia a dia de qualquer empresário é como se estivesse dentro de um labirinto. Só que você está dentro, você só vê parede de um lado, parede para o outro. Para onde que eu vou? Aí vem alguém de fora, alguém treinado, como você falou, alguém com Olha experiência, de cima, né? olha de cima, você tem aquela visão clara. Não, é por aqui, é por ali, então é muito mais fácil. Então a própria reunião, né, Cris? A própria reunião de diagnóstico, por si, ela já é muito proveitosa. Já traz É quase uma terapia, né? Exatamente. Terapia empresarial. Terapia empresarial, perfeito. Para entender como é que funciona, é óbvio, as nossas soluções são para o empresário que tem mais do que 10 funcionários e fatura mais do que 100 mil por mês. Ah, mas é preconceito, Cris? Não. Lembra que eu falei dos níveis de desenvolvimento empresarial, os degraus que a gente tem de desenvolvimento da empresa? Pois é, a gente começa a trabalhar quando a empresa já tem uma certa estrutura, porque os nossos programas são para elas. Porque às vezes o cara vai ali com 2, 3 funcionários, o que a gente vai apontar de caminho não encaixa para a realidade. Não. Né? É isso. Não. Mas, o André, eu tenho certeza que a gente conversaria aqui horas a fio sobre esse assunto, né? Nossa. Mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado. Então, eu queria te perguntar, assim, primeira coisa, se você vai deixar aqui um contato para alguém que gostaria de conversar com você, com a tua equipe, para entender mais. A gente pode estar colocando aqui também na descrição desse vídeo, né? Deixar os contatos do André. E se você tem algum recado final, alguma coisa que você acha que faltou colocar aqui para a gente alinhavar tudo que foi falado. Cara, não, assim, primeiro, muito bacana o bate-papo. Acho que vocês têm um projeto incrível, vocês ajudam muitas pessoas. Eu vejo, a gente interage em masterminds e tudo. Eu acho que isso é uma forma de conhecer não só o que a pessoa diz, mas a preocupação que ela tem em melhorar, em evoluir, né? Então, vocês não falam de evolução e não vivem a evolução. Vocês, de fato, investem, e não é pouco, né? Nos masterminds é um belo investimento de dinheiro e tempo e energia e tudo mais, né? Então, queria, de fato, reconhecer, porque acho que vocês têm um trabalho incrível. Sempre que vocês contribuem, as pessoas param para ouvir, né? Porque são empresários, então, realmente, vocês estão em excelentes mãos e super interessados, né? E eu fiquei muito feliz e honrado de estar aqui. Sobre mim, eu acho que, poxa, quem de fato tiver interesse em conversar, pode ser tanto sobre esse seu lado pessoal, quero resolver algum padrão, alguma coisa que de fato me incomoda. Naturalmente eu ajo desta forma, ou eu não tenho confiança, ou procrastino, uma coisa mais pessoal, né? E todo empresário é pessoa, né? E de novo, a gente já falou muito sobre como isso reverbera em simplesmente tudo. Então, se você quer de fato mudar padrões, entender a si mesmo, mapear a si mesmo enquanto indivíduo, com certeza me manda um direct, né, no Instagram, BrainPowerBR, o pessoal vai deixar aqui embaixo. Mas se você quiser, tanto para você ou até para a sua equipe, ir para uma imersão que eu ajudo a desenhar na prática o processo de jornada de comunicação mesmo, para você realmente desenhar a comunicação com a métrica de cada uma das etapas, para você chegar nesse famoso ego, né, dos seus clientes, colaboradores, e de fato mobilizar a pessoa porque ela quer ser mobilizada e não porque a gente fica empurrando o produto. Então pode também mandar um direct e no fundo acho que esses são os, né, os principais. A gente tem, poxa, tanto produto que eu não vou ficar falando aqui, que senão fica demais, mas como mensagem de encerramento eu convido assim, né, todo mundo que participou a abraçar um pouquinho do pensamento futuro.
porque o empresário ele vive muito, 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 muito no presente. E o principal diferenciador de alguém que de fato é estratégico e de alguém que está preso no operacional, a gente fala é atividade, mas tem um jeito mais fácil de ver se realmente você é estratégico ou não. É quanto de futuro você pensa e quanto de presente você pensa. Para você, para sua família, para o seu filho, para sua relação, né, pessoal. Quanto de futuro ocupa o seu cérebro? Se você hoje pensa pouco no futuro, é porque de fato você está muito mais reagindo. E aquele que reage tem sempre alguém mais rápido, tem sempre alguém que vai de fato fazer melhor, com mais intensidade. Você não tem como a gente vencer, né, só olhando para o curto prazo, e sim para o médio prazo, para o longo prazo. Isso é o que te diferencia e o futuro te reaproxima de você mesmo. Então, eu te convido a, após essa pausa estratégica, criar uma secundária pausa estratégica, só você, sem áudio, sem nada, para pensar um pouquinho no seu futuro, se você está na linha certa, se você se comunica do jeito certo, se sua empresa está no caminho certo. E pensar no futuro vai te dar muito mais resposta do que qualquer um poderia te dar. Que lição, hein? Ou seja, muito bom. É o clássico pés no presente, visão, cabeça lá no futuro. Falamos tanto disso que não podia deixar. Não podia encerrar né? de outro jeito, né? Exatamente. Show. André, só tenho a agradecer ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, contribuindo, porque o André é assim mesmo, gente. Ele gosta mesmo de estar contribuindo, de fazer esse movimento todo, porque ele acredita de verdade, né, André, que as pessoas, elas conseguem se melhorar no momento que elas tomam consciência de si mesmas, né? André, você deixou um bordão com a gente que eu acho muito interessante aqui. Se joga no mundo... Ele aguenta. E ele aguenta, né? Que bacana, cara. Quer que eu falo dele? Assim, no fundo, Fala. Todo mundo, assim, eu queria fazer mais e a pessoa fica com travas internas. E o mundo tá precisando, assim. A gente tem muito mais, você tem muito mais do que você está entregando para o mundo. Isso vale para literalmente todo mundo, inclusive para mim. A gente fica, eu queria fazer, mas não dá. Se joga. Às vezes a gente fica tanto com um pezinho para trás. Se joga no mundo, que ele aguenta, ele precisa, tem gente precisando de você, e se você não ajuda quem precisa, você é um egoísta. E eu vou pegar para mim essa frase. Vou. Cris, recadinhos finais? Você que está aqui com a gente até agora, ouvindo esse podcast, ouvindo esse conteúdo, vai lá, curte esse vídeo, curte esse Spotify, se você está ouvindo no Spotify, compartilha com os teus amigos, ajuda a gente a levar adiante esse movimento. Se você diz assim, eu gosto de ajudar as outras pessoas, leva para os outros, compartilha com os teus amigos, compartilha com pessoas que precisam disso que você ouviu agora. E assim você está ajudando a gente a fazer o movimento pausa estratégica perpetuar ao longo do mundo, que é isso que nós queremos com esse movimento todo aqui. Então, segue o nosso canal e continua com a gente, porque é nas quintas-feiras que a gente larga o podcast Pausa Estratégica. Top, maravilha. Então, encerramos mais um podcast Pausa Estratégica. O nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.